Em um país onde a história é muitas vezes escrita pelos vencedores, algumas cicatrizes se recusam a desaparecer. Elas pulsam, silenciosas, sob o véu do tempo, clamando por justiça. No coração da Amazônia, no longínquo século XVII, um eco de terror rasgou a floresta. Um grito que o vento tentou apagar, mas que a memória de um povo se recusa a silenciar. O massacre dos Tapajós, um extermínio brutal que dizimou a aldeia da Pedra que Chora, não é apenas um capítulo esquecido, mas uma ferida aberta na alma do Brasil. Como é possível que crimes de tamanha magnitude sejam varridos para debaixo do tapete da história oficial, protegidos por séculos de silêncio e impunidade? A quem interessava apagar a memória de centenas de vidas sacrificadas em nome da expansão e da ganância? Se você se sente instigado por essa busca pela verdade, curta este vídeo e inscreva-se no canal para não perder nenhum detalhe dessa investigação profunda. A floresta amazônica, majestosa e imponente, era o berço da aldeia da Pedra que Chora. Em uma noite sem lua, apenas o sussurro do vento entre as folhas e o canto noturno dos animais quebravam o silêncio. Era uma noite comum, de rituais e histórias contadas ao redor da fogueira, sob a proteção do pajé, um guardião de saberes ancestrais. Mas a tranquilidade foi dilacerada por um som dissonante, um presságio de horror. Gritos dilaceraram a densa floresta, ecoando o terror de um pesadelo que se materializava. Não eram gritos de caça ou de festa, mas de dor, de desespero, de súplica. Flechas flamejantes rasgaram a escuridão, seguidas pelo som seco de armas de fogo e o clangor de espadas. O ar se encheu de fumaça, de cheiro de pólvora e sangue, enquanto a aldeia era invadida por sombras implacáveis, os bandeirantes enviados para limpar o caminho da civilização. As cabanas, antes lares acolhedores, foram consumidas pelas chamas. Corpos jaziam sem vida, testemunhas mudas de uma barbárie indizível. Objetos sagrados, utensílios de uma vida simples e conectada à terra, foram pisoteados e destruídos. Não houve tempo para defesa, apenas para o medo paralisante e a certeza de um fim brutal. O pajé da aldeia da Pedra, que chora, símbolo de resistência e sabedoria, foi uma das vítimas, seu legado de luta brutalmente interrompido. Ao amanhecer, onde antes havia vida pulsante, restava apenas cinzas, silêncio e a marca indelével de um extermínio. O sol nascia sobre uma cena de devastação, como se a própria natureza chorasse a violência imposta. Como algo tão absoluto, tão devastador, pôde acontecer e ser apagado dos registros de uma nação, transformado em uma mera nota de rodapé, ou pior, em uma ausência completa? Séculos se passaram desde aquela noite de horror, mas o luto e a memória se recusaram a morrer. A cicatriz do massacre da aldeia da Pedra, que chora, foi transmitida de geração em geração, sussurrada em noites estreladas, contada em segredo para que a verdade não fosse completamente engolida pelo esquecimento. A avó de Yara, com a voz embargada pela dor de um passado que ela não viveu, mas sentia em cada fibra do seu ser, acendeu a chama da resistência na neta. Ela falava do pajé, do povo, da brutalidade e da promessa de que um dia a justiça viria. Mas a justiça é um rio que corre lento no Brasil, e para os povos originários muitas vezes nem chega a desaguar. A polícia da época, se é que houve alguma investigação, jamais produziu respostas. O Estado, cúmplice ou omisso, preferiu o silêncio. A cada porta que Yara e Miguel tentam abrir hoje, eles se deparam com o eco dessa mesma negligência, com arquivos empoeirados ou convenientemente perdidos, com a resistência velada de quem não quer remexer no passado. A obstinação de Yara é palpável, uma herança de sua linhagem, uma resposta aos séculos de silenciamento. Para ela, não é apenas uma pesquisa histórica, é uma questão de identidade, de dignidade,
de alma. Até onde você iria para honrar a memória de seus ancestrais, para desenterrar uma verdade que foi deliberadamente sepultada por séculos de poder e conveniência? Deixe seu comentário e compartilhe sua opinião. A memória é um ato de justiça ou uma ferida que nunca cicatriza? A região amazônica, palco desse horror, ainda hoje respira os segredos de um passado mal resolvido. As fazendas, que se estendem por vastas áreas, são, em muitos casos, heranças diretas daquelas entradas bandeirantes, construídas sobre o sangue e o silêncio dos povos dizimados. A comunidade local, dividida entre o desejo de progresso e o peso da história, vive sob a sombra de rumores. Há aqueles que, com um olhar desconfiado, sussurram sobre maldições e terras amaldiçoadas. E há os que, com um silêncio cúmplice, preferem ignorar as vozes que vêm do passado. Essa divisão cria uma atmosfera de tensão, onde a confiança é um luxo e cada palavra é pesada. A resistência de poderosas elites agrárias, descendentes diretos dos bandeirantes, se manifesta em cada obstáculo burocrático, em cada porta fechada para Yara e Miguel. Eles são os guardiões de um segredo que sustenta seu poder e suas fortunas, um segredo que, se revelado, poderia abalar as estruturas de uma região inteira, expondo as raízes da impunidade e da exploração. Os silêncios são mais eloquentes que as palavras, e a fofoca, distorcida e carregada de medo, serve apenas para obscurecer ainda mais a verdade. A cena do crime, hoje, é uma floresta densa que guarda sob sua folhagem e solo as evidências de um extermínio. Mas Yara e Miguel não buscam apenas ossos e artefatos. A cena, para eles, é o conjunto de evidências que o tempo tentou apagar. Os diários de um padre jesuíta, esquecidos em um arquivo empoeirado de uma antiga missão, que detalham a brutalidade das entradas e, por vezes, os nomes de alguns dos algozes. Esses escritos, antes meros registros eclesiásticos, revelam-se agora como um testemunho chocante da barbárie. Eles encontram também mapas antigos que mostram a localização precisa da Aldeia da Pedra, que chora, hoje uma área de fazenda produtiva, cujos proprietários têm grande influência política e econômica. E, claro, as histórias orais, passadas de avó para neta, que são em si um testemunho irrefutável, mas desqualificado pela história oficial. Há indícios de técnicas de combate e estratégias de defesa que os povos originários usaram, pequenos fragmentos de cerâmica e ferramentas que resistiram ao tempo, enterrados sob camadas de terra, cada um contando uma parte da história que foi silenciada. Mas como a memória de um povo inteiro pode ser sistematicamente apagada dos livros, das leis, da própria consciência de uma nação, deixando apenas a dor indizível de uma ausência? Que força macabra operou para que um massacre desta magnitude se tornasse um fantasma, uma lenda negada, ao invés de uma verdade inquestionável, protegendo os algozes e suas fortunas por séculos? A força macabra que operou para apagar o massacre da Aldeia da Pedra, que chora, não era um espírito, mas um sistema. Um sistema construído sobre a conveniência, a ganância e a desumanização, que transformou a barbárie em progresso e o extermínio em uma nota de rodapé esquecida. A primeira e mais poderosa pista falsa foi a própria narrativa oficial, que durante séculos glorificou os bandeirantes como desbravadores, heróis civilizatórios, e não como os algozes de povos inteiros. Seus crimes foram justificados como necessários, seus massacres silenciados ou minimizados, transformados em confrontos onde os selvagens resistiam à ordem. Essa distorção histórica é o beco sem saída primordial, um labirinto de mentiras que por gerações sufocou qualquer tentativa de verdade. Para Yara e Miguel, essa manipulação do passado se manifesta em cada porta que se fecha em suas faces.
Os arquivos públicos, que deveriam ser guardiões da memória, são, na prática, campos minados de omissões e lacunas. Registros de terras que magicamente sumiram durante mudanças de governo, documentos eclesiásticos que foram danificados por cupins em pontos cruciais e bibliotecas particulares de famílias influentes que guardam segredos a sete chaves, negando acesso a qualquer pesquisador incômodo. Cada vez que eles se aproximam de um fio da meada, encontram um emaranhado de burocracia, desinteresse velado e, por vezes, ameaças sutis, mas inequívocas. Houve, ao longo dos séculos, algumas tentativas isoladas de recontar a história, de dar voz aos silenciados, mas essas vozes foram rapidamente abafadas, seus autores ridicularizados ou marginalizados. Relatos de viajantes estrangeiros ou de cronistas menos alinhados ao poder foram taxados de exagerados ou imaginativos, jogados para o lado como meras lendas, enquanto a versão conveniente era cimentada na educação e na cultura. Os suspeitos, os verdadeiros mandantes e executores da matança, nunca foram sequer nomeados em um tribunal. Suas linhagens prosperaram, acumulando terras e poder, blindadas por um manto de respeitabilidade forjada. A frustração de Yara e Miguel é um peso quase insuportável. Eles veem a verdade ali, pulsando sob a superfície, nos olhos dos anciãos, nos cantos de resistência, nos diários do jesuíta que tiveram acesso. Mas a estrutura de encobrimento é tão vasta, tão arraigada, que cada passo adiante parece ser seguido por dois para trás. A cada entrevista com um descendente de família tradicional, que nega qualquer conhecimento sobre o passado sombrio de seus ancestrais, a cada documento que deveria existir, mas não existe, a cada olhar de medo de quem poderia falar, mas prefere o silêncio, a sensação de impotência se aprofunda. O caso, para a história oficial, foi arquivado há séculos, não por falta de evidências, mas por uma deliberada escolha de esquecimento, uma decisão de proteger os herdeiros de um sistema de exploração e violência. A Aldeia da Pedra, que chora, não foi apenas dizimada. Sua memória foi sentenciada ao limbo, um crime perfeito onde os assassinos não apenas escaparam da justiça, mas reescreveram o próprio registro da história. Mas pode um crime tão brutal, tão intrinsecamente ligado à formação de uma nação, permanecer para sempre sepultado sem que a verdade, um dia, encontre seu caminho para a luz? A força macabra que operou para apagar o massacre da Aldeia da Pedra, que chora, não era um espírito, mas um sistema construído sobre a conveniência, a ganância e a desumanização, que transformou a barbárie em progresso e o extermínio em uma nota de rodapé esquecida. A primeira e mais poderosa pista falsa foi a própria narrativa oficial, que durante séculos glorificou os bandeirantes como desbravadores, heróis civilizatórios, e não como os algozes de povos inteiros. Seus crimes foram justificados como necessários, seus massacres, silenciados ou minimizados, transformados em confrontos onde os selvagens resistiam à ordem. Essa distorção histórica é o beco sem saída primordial. Um labirinto de mentiras que por gerações sufocou qualquer tentativa de verdade. Para Yara e Miguel, essa manipulação do passado se manifesta em cada porta que se fecha em suas faces. Os arquivos públicos, que deveriam ser guardiões da memória, são, na prática, campos minados de omissões e lacunas. Registros de terras que magicamente sumiram durante mudanças de governo, documentos eclesiásticos que foram danificados por cupins em pontos cruciais e bibliotecas particulares de famílias influentes que guardam segredos a sete chaves, negando acesso a qualquer pesquisador incômodo. Cada vez que eles se aproximam de um fio da meada, encontram um emaranhado de burocracia, desinteresse velado e, por vezes, ameaças sutis, mas inequívocas.
Houve, ao longo dos séculos, algumas tentativas isoladas de recontar a história, de dar voz aos silenciados. Mas essas vozes foram rapidamente abafadas, seus autores ridicularizados ou marginalizados. Relatos de viajantes estrangeiros ou de cronistas menos alinhados ao poder foram taxados de exagerados ou imaginativos, jogados para o lado como meras lendas, enquanto a versão conveniente era cimentada na educação e na cultura. Os suspeitos, os verdadeiros mandantes e executores da matança, nunca foram sequer nomeados em um tribunal. Suas linhagens prosperaram, acumulando terras e poder, blindadas por um manto de respeitabilidade forjada. A frustração de Yara e Miguel é um peso quase insuportável. Eles veem a verdade ali, pulsando sob a superfície, nos olhos dos anciãos, nos cantos de resistência, nos diários do jesuíta que tiveram acesso. Mas a estrutura de encobrimento é tão vasta, tão arraigada, que cada passo adiante parece ser seguido por dois para trás. A cada entrevista com um descendente de família tradicional que nega qualquer conhecimento sobre o passado sombrio de seus ancestrais, a cada documento que deveria existir, mas não existe, a cada olhar de medo de quem poderia falar, mas prefere o silêncio, a sensação de impotência se aprofunda. O caso, para a história oficial, foi arquivado há séculos, não por falta de evidências, mas por uma deliberada escolha de esquecimento, uma decisão de proteger os herdeiros de um sistema de exploração e violência. A Aldeia da Pedra, que chora, não foi apenas dizimada. Sua memória foi sentenciada ao limbo, um crime perfeito onde os assassinos não apenas escaparam da justiça, mas reescreveram o próprio registro da história. Mas pode um crime tão brutal, tão intrinsecamente ligado à formação de uma nação, permanecer para sempre sepultado, sem que a verdade, um dia, encontre seu caminho para a luz? A pergunta que ecoava no vazio da impunidade, pode um crime tão brutal permanecer para sempre sepultado? Era para Yara e Miguel mais do que uma dúvida retórica, era o combustível de uma obsessão. Yara, com a ancestralidade pulsando em suas veias, não era apenas uma historiadora, era uma guardiã da memória, uma voz para os silenciados. Ela mergulhou nos diários do padre jesuíta com uma tenacidade que beirava a febre, não apenas buscando fatos, mas sentindo o peso de cada palavra, cada omissão. Sua vida pessoal se tornou secundária, cada hora de sono sacrificada, cada recurso financeiro direcionado para a pesquisa, para desvendar as entrelinhas de um passado que se recusava a ser esquecido. A descrença de alguns colegas acadêmicos, a hostilidade velada de figuras influentes na região, nada parecia abalar sua determinação. Para ela, era uma questão de identidade, de dignidade, de alma de um povo. Miguel, por sua vez, via, nesse caso, a chance de reescrever não apenas a história, mas sua própria trajetória. O jornalista investigativo, marcado por reportagens que o exilaram de grandes redações, encontrou na luta de Yara a sua própria batalha contra a impunidade. Sua insistência, muitas vezes confundida com teimosia, era a força motriz que os impulsionava através da burocracia, das portas fechadas e dos sorrisos cínicos dos herdeiros do poder. Ele usava suas habilidades para conectar pontos, para desmascarar as narrativas oficiais e expor as rachaduras no muro do esquecimento. As ameaças anônimas, que se tornavam cada vez mais explícitas, eram apenas a confirmação de que estavam no caminho certo, cutucando um vespeiro de interesses que atravessava séculos. A frustração era um companheiro constante, mas a cada evidência minúscula, a cada fragmento de verdade que emergia, a esperança se reacendia, mais forte. E foi a esperança que a ciência finalmente começou a trazer. Com o apoio discreto de uma rede de arqueólogos forenses e antropólogos, Yara e Miguel iniciaram uma nova fase da investigação.
Não se tratava mais apenas de documentos e relatos orais, mas de evidências concretas, extraídas da própria Terra. Técnicas de georradar e magnetometria foram empregadas clandestinamente em áreas remotas da fazenda que, segundo os diários do jesuíta e os últimos fragmentos da memória oral, poderiam corresponder à localização da aldeia da Pedra que Chora. O solo, que por séculos guardou seus segredos, começou a revelar anomalias. O grande avanço veio quando a equipe conseguiu autorização, sob pretexto de pesquisa ambiental, para realizar escavações mais profundas. Ali, escondidos sob camadas de terra e vegetação densa, foram encontrados fragmentos de cerâmica com padrões culturais específicos dos Tapajós, ferramentas de pedra e, o mais impactante, pequenos ossos carbonizados. A análise por carbono 14 confirmou o período histórico do massacre, situando-o precisamente no século XVII, alinhando-se de forma irrefutável com os relatos ancestrais e os escritos do padre. Não eram mais lendas, não eram mais apenas histórias, eram fatos. A ciência estava finalmente dando voz aos que foram brutalmente silenciados. Além disso, softwares avançados de análise de texto e cruzamento de dados permitiram a Yara e Miguel desvendar padrões ocultos nos diários do jesuíta, revelando nomes de bandeirantes e suas linhagens que, surpreendentemente, estavam diretamente ligadas às famílias que hoje detinham vastas extensões de terra na região. A esperança, antes uma chama bruxuleante, reacendeu-se com força, mostrando que o passado não estava tão enterrado quanto parecia. Mas o que essas novas provas revelariam sobre os verdadeiros arquitetos do silêncio e da impunidade, e quem, afinal, eram os herdeiros diretos dessa barbárie que ainda hoje controlavam a região? A teia de segredos estava prestes a ser desvendada, mas a revelação do culpado, do inimigo oculto, sempre presente, prometia ser ainda mais perturbadora. A teia de segredos, urdida ao longo de séculos de conveniência e poder, começou a desatar-se. Não com um estrondo, mas com o sussurro implacável da ciência e a voz inabalável da memória. As análises de carbono 14, os padrões cerâmicos dos Tapajós e, acima de tudo, o cruzamento meticuloso dos diários do jesuíta com os registros fundiários da região, levaram Yara e Miguel a uma conclusão estarrecedora, mas há muito pressentida. Os algozes não eram figuras distantes no tempo, fantasmas de uma era bárbara. Eles eram os ancestrais diretos das famílias mais proeminentes e influentes da Amazônia paraense, os donos das terras onde, ironicamente, a aldeia da Pedra que Chora foi brutalmente apagada. O inimigo oculto, aquele que perpetuou o silêncio e a impunidade, estava de fato sempre presente, enraizado na própria estrutura da comunidade, camuflado sob o manto da respeitabilidade e da filantropia. Os nomes que surgiam dos documentos antigos e dos relatos orais, antes meras lendas sombrias, agora tinham sobrenomes que ressoavam em conselhos empresariais, em cadeiras políticas e em vastos impérios agrários. Famílias como os Albuquerque, os Gouveia, os Mendonça, nomes que haviam se beneficiado e prosperado exatamente sobre as terras manchadas de sangue indígena. A expansão civilizatória dos bandeirantes havia sido, na verdade, uma pilhagem sistemática, um genocídio justificado pela lógica perversa do lucro e da dominação. A descoberta dos mapas antigos, sobrepostos aos atuais, revelava que as fazendas que hoje se estendiam, a perder de vista, correspondiam exatamente aos antigos territórios indígenas, incluindo o local do massacre. Yara sentia um misto de horror e uma estranha confirmação. A dor de seus ancestrais não era uma abstração, era uma ferida viva, transmitida através das gerações, agora validada pela frieza das provas científicas e históricas. Miguel, com sua veia jornalística, compreendia o potencial explosivo daquela revelação.
Não era apenas um caso arquivado, era a exposição da fundação violenta de uma parte do Brasil. Um espelho que refletia a impunidade estrutural que ainda hoje assola o país. A verdade, quando confrontada com o poder, nunca é simples, e eles sabiam que estavam prestes a acender um pavio que poderia explodir a falsa paz da região. A primeira etapa foi confrontar um dos descendentes diretos, o patriarca de uma das famílias mais poderosas, Dr. Horácio Albuquerque. Um homem de fala mansa, reputação ilibada e um sorriso que nunca alcançava os olhos. O encontro foi arranjado sob o pretexto de uma entrevista sobre a história da região, uma armadilha cuidadosamente planejada por Miguel. Na sala opulenta da fazenda, cercados por retratos de ancestrais que pareciam observá-los com desdém, Yara e Miguel apresentaram suas provas, os diários do jesuíta, as coordenadas do georradar, as análises de carbono 14. O sorriso de Horácio vacilou. A polidez se desfez, revelando uma fúria contida, um brilho gélido nos olhos. São apenas lendas antigas, pesquisadores, histórias para assustar crianças. Minha família construiu este império com trabalho árduo e suor, não com contos de fadas indígenas. Mas Yara, com a voz firme, retrucou. Não são contos de fadas, Dr. Albuquerque. São ossos. São as vozes dos que foram silenciados. Seu tataravô, Bartolomeu Albuquerque, é citado nominalmente nos diários do padre Anselmo como um dos líderes da entrada que dizimou a aldeia da Pedra que Chora. Temos provas irrefutáveis de que a fazenda Esperança, onde estamos agora, foi erguida sobre as cinzas de um genocídio. O ar ficou pesado e a máscara de Horácio caiu por completo. Ele se levantou, a imponência de seu corpo preenchendo o espaço. Sua voz agora um rosnado baixo e ameaçador. Vocês não sabem com quem estão mexendo. Certas verdades são melhor que permaneçam enterradas. Por seu próprio bem, eu sugiro que parem com essa loucura. O confronto não trouxe uma confissão, mas uma confirmação irônica da culpa e da intenção de manter o segredo. A ameaça velada, carregada de séculos de impunidade, era a prova de que Yara e Miguel haviam tocado na ferida mais profunda. Eles saíram da fazenda com a certeza de que haviam cutucado um monstro adormecido, um sistema de poder que faria de tudo para proteger seus pilares. Mas a verdade, uma vez desenterrada, tem uma força própria. Ela se recusa a ser silenciada novamente. O que aconteceria agora que haviam confrontado diretamente os herdeiros dos algozes? Que outras ramificações desse poder oculto viriam à tona para tentar detê-los? E como se pode lutar contra um inimigo que controla não apenas as terras, mas também a narrativa e a própria justiça de uma região? A batalha pela verdade estava apenas começando, e o próximo passo seria o mais perigoso de todos. Se você está chocado com a audácia desse encobrimento histórico, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar os próximos capítulos dessa investigação. Qual você acha que será o próximo movimento dos herdeiros do poder para silenciar Yara e Miguel? Compartilhe sua teoria nos comentários. A porta da Fazenda Esperança se fechou atrás de Yara e Miguel, mas a atmosfera de ameaça que os envolveu na sala de Horácio Albuquerque permaneceu densa e sufocante. A polidez gelada do patriarca, que se desfez em uma fúria contida, era a confirmação de que haviam atingido o nervo exposto de um poder ancestral. A batalha pela verdade, antes uma busca acadêmica e jornalística, transformara-se agora em um confronto direto contra um inimigo que controlava não apenas as terras, mas também a narrativa e a própria justiça de uma região. A pergunta que pairava no ar era menos sobre o que aconteceria e mais sobre quando e como. As ramificações desse poder oculto viriam à tona para tentar detê-los. A resposta não demorou.
Dias após o encontro, a vida de Yara e Miguel tornou-se um campo minado de obstáculos. O financiamento para a pesquisa de Yara, antes garantido por uma pequena fundação de direitos humanos, foi subitamente congelado sob a alegação de irregularidades burocráticas. Miguel, que já enfrentava o ostracismo profissional, viu seus poucos contatos na imprensa se fecharem ainda mais, recebendo mensagens veladas de que certas histórias são perigosas demais para serem contadas. Ameaças anônimas começaram a chegar, primeiro por e-mail, depois por telefonemas com vozes distorcidas, alertando-os a deixar o passado em paz. O carro de Miguel foi vandalizado e Yara sentiu olhares pesados a seguindo nas ruas da pequena cidade. O medo, antes uma sombra distante, materializou-se em cada esquina. Mas para Yara, essa perseguição era apenas a validação de que estavam no caminho certo. Eles têm medo, Miguel, ela disse, a voz firme, apesar da tensão crescente. Medo de que a verdade, depois de séculos, finalmente os alcance. Medo de que o império construído sobre ossos e silêncio desmorone. Miguel, com seu instinto de jornalista, percebeu que a reação dos Albuquerque e seus aliados era, em si, uma confissão. O doutor Horácio não havia admitido o crime, mas sua fúria e suas ações posteriores gritavam a culpa de sua linhagem. Eles estavam dispostos a tudo para proteger seu legado, mesmo que esse legado estivesse manchado de sangue. A estratégia dos herdeiros do poder era multifacetada. Descredibilizar Yara e Miguel publicamente, taxando-os de ativistas radicais e jornalistas sensacionalistas. Usar seu vasto poder econômico para sufocar qualquer fonte de apoio. E, por fim, intimidá-los até que desistissem. Advogados caros enviaram notificações, alegando difamação e assédio, tentando sufocar a investigação com a burocracia judicial. A narrativa oficial, promovida pelos veículos de comunicação, alinhados aos grandes proprietários de terra, tentava reforçar a imagem dos bandeirantes como heróis e desqualificar as evidências científicas como interpretações tendenciosas. No entanto, Yara e Miguel não estavam sozinhos. A repercussão do caso, ainda que restrita a círculos acadêmicos e a algumas mídias independentes, começou a atrair a atenção de outros ativistas, advogados de direitos humanos e historiadores que há muito tempo denunciavam o apagamento da memória indígena. Um pequeno grupo de apoio se formou, oferecendo recursos e, mais importante, uma rede de proteção. Eles sabiam que a luta não era apenas deles, mas de todos os que acreditavam na justiça e na reparação histórica. O próximo passo, o mais perigoso de todos, seria levar a verdade para além dos arquivos e dos encontros secretos. Seria desafiar o poder em seu próprio terreno, expor publicamente os nomes, as linhagens e as terras que eram o fruto de um genocídio. Miguel começou a organizar a publicação de uma série de reportagens investigativas, não em grandes jornais, mas em plataformas digitais e em mídias alternativas, onde a liberdade de expressão ainda resistia aos tentáculos do poder. Yara, por sua vez, preparava-se para apresentar as evidências em um seminário internacional, buscando a validação e o apoio da comunidade científica global, na esperança de que a pressão externa pudesse romper o muro de silêncio interno. Mas a cada passo que davam, a sombra dos Albuquerque e seus aliados se tornava mais densa. A batalha pela verdade não era apenas contra o tempo, mas contra um sistema que se recusava a ceder, armado com séculos de impunidade e o controle de uma região inteira. A confissão tácita de Horácio Albuquerque era apenas o primeiro indício de um monstro muito maior, que agora se revelava em sua totalidade, disposto a usar todos os meios para manter o passado sepultado. Como poderiam Yara e Miguel, com seus limitados recursos, enfrentar uma estrutura de poder tão arraigada, tão brutal em sua defesa de um legado de sangue?
Que outros segredos a floresta ainda guardava e quem mais estaria disposto a morrer para mantê-los ocultos? A verdade estava perto, mas o custo para revelá-la parecia cada vez mais alto. A decisão de levar a verdade a público, de arrancar o manto de silêncio que cobria o massacre da aldeia da Pedra que Chora, foi um divisor de águas. Miguel, com a ajuda de uma rede de jornalistas independentes e ativistas digitais, lançou sua série de reportagens investigativas. Não eram manchetes em grandes jornais, mas artigos detalhados, repletos de documentos digitalizados, mapas sobrepostos e depoimentos de anciãos que rapidamente se espalharam pelas redes sociais e plataformas alternativas. A reverberação foi imediata, especialmente entre a juventude e os movimentos sociais, chocados com a brutalidade e a persistência do encobrimento. As evidências científicas e históricas, antes restritas a círculos acadêmicos, agora confrontavam a narrativa oficial diretamente, questionando a própria fundação de poder na Amazônia. Simultaneamente, Yara apresentou suas pesquisas em um seminário internacional sobre direitos humanos e memória indígena. Sua fala, carregada de emoção e rigor científico, expôs a trajetória de apagamento e resistência. Os fragmentos cerâmicos, os ossos carbonizados, os diários do jesuíta, tudo foi exibido como prova irrefutável de um genocídio sistemático. A comunidade acadêmica global, especialmente aqueles que já estudavam o colonialismo e seus legados, reagiu com indignação e solidariedade, gerando pressão sobre as autoridades brasileiras para que o caso fosse reaberto oficialmente. A verdade, antes um sussurro, começava a se tornar um grito que ecoava muito além das fronteiras da pequena cidade. A reação dos herdeiros do poder foi tão violenta quanto previsível. O Dr. Horácio Albuquerque e seus aliados lançaram uma contraofensiva midiática feroz. Artigos em jornais locais e programas de rádio, financiados por eles, tentavam descredibilizar Yara e Miguel, pintando-os como oportunistas, agitadores políticos e revisionistas históricos que buscavam manchar a reputação de famílias honradas. Advogados foram mobilizados para entrar com ações judiciais por difamação contra qualquer plataforma que publicasse as reportagens de Miguel e contra Yara por calúnia em seus discursos. A máquina de poder, acostumada a operar nas sombras, agora se mostrava em sua plenitude, usando todas as ferramentas disponíveis, legais, econômicas e midiáticas, para sufocar a verdade. As ameaças, antes veladas, tornaram-se mais diretas e perigosas. Mensagens anônimas com fotos de suas casas, avisos para cuidarem de suas famílias, e até um incidente onde um carro sem identificação tentou forçar o veículo de Miguel para fora da estrada. A vida de Yara e Miguel transformou-se em uma rotina de vigilância e medo. Eles sabiam que estavam cutucando um vespeiro, mas a convicção de que estavam defendendo a memória de um povo os impulsionava. Eles não querem apenas nos calar, Miguel. Yara refletiu, enquanto revia os diários do jesuíta em um local seguro. Eles querem que o medo nos faça duvidar da nossa própria verdade. Mas a história já foi escrita com sangue, e não podemos apagar as marcas. Apesar da pressão, a exposição pública gerou um efeito inesperado, o surgimento de novas pistas. Pessoas comuns, antes amedrontadas pelo poder dos Albuquerque, começaram a se manifestar em sigilo. Um ex-funcionário de uma fazenda vizinha, que havia trabalhado por décadas para uma das famílias aliadas dos Albuquerque, contatou Miguel, revelando a existência de um mapa antigo, guardado por seu pai, que detalhava a demarcação original das terras e mencionava explicitamente o sítio da Pedra que Chora como uma aldeia indígena. Outros testemunhos, de descendentes de antigos moradores da região, começaram a corroborar as histórias de violência e usurpação,
adicionando detalhes sobre a cumplicidade de figuras eclesiásticas e políticas da época. A teia de segredos, que parecia impenetrável, revelava ter fios soltos, memórias latentes esperando o momento certo para emergir. A cada nova informação, a cada novo apoio, a certeza de Yara e Miguel se fortalecia. A verdade era um rio que, mesmo represado por séculos, encontraria seu caminho para o mar. Mas a batalha estava longe de ser vencida. O poder dos Albuquerque era vasto. Suas conexões profundas e a história de impunidade, um precedente perigoso. Como enfrentar um inimigo que não apenas nega o passado, mas o reescreve e que tem o controle dos mecanismos da própria justiça? A luta pela memória era, agora, uma luta pela sobrevivência, e o clímax dessa confrontação estava cada vez mais próximo, prometendo revelar a face mais cruel daquele que sempre esteve oculto. Você acredita que a força da verdade, mesmo contra um poder tão antigo e arraigado, pode finalmente prevalecer? Deixe seu comentário e compartilhe sua opinião. A teia de segredos, que parecia impenetrável, revelava ter fios soltos, memórias latentes esperando o momento certo para emergir. O mapa antigo, revelado pelo ex-funcionário da fazenda vizinha, era a peça que faltava para solidificar as provas. Com a caligrafia desbotada de um agrimensor do século XVII, ele não apenas demarcava as terras originais da Aldeia da Pedra, que chora com uma precisão assustadora, mas também incluía anotações sobre incidentes e limpezas na área, e até mesmo a localização de um antigo cemitério indígena que havia sido deliberadamente soterrado. Este documento, autenticado por especialistas em cartografia histórica, era a prova material da usurpação e do encobrimento, um elo irrefutável entre o massacre e as propriedades atuais dos Albuquerque. Miguel, ao receber o mapa, sentiu um arrepio. Não era apenas um pedaço de papel. Era a voz de um passado que se recusava a ser silenciado. Um testemunho que atravessou séculos para finalmente vir à luz. Ele e Yara trabalharam incansavelmente, cruzando as informações do mapa com os diários do jesuíta, os registros de Carbono 14 e os depoimentos orais. A sobreposição das camadas históricas revelava um padrão brutal. Cada expansão das fazendas dos Albuquerque e seus aliados correspondia a um período de violência contra as comunidades indígenas. A Esperança, a fazenda do Dr. Horácio, era de fato erguida sobre o cemitério e a aldeia que ele insistia serem contos de fadas. A resposta dos Albuquerque não demorou. A contraofensiva legal e midiática se intensificou, mas agora com um novo nível de agressividade. Ações judiciais por difamação foram apresentadas não apenas contra Yara e Miguel, mas também contra as plataformas digitais que publicavam as reportagens e até mesmo contra o ex-funcionário que revelou o mapa, acusado de roubo de propriedade e chantagem. A narrativa oficial nos veículos controlados pela elite local passou de descredibilização para ataques pessoais e morais, tentando manchar a reputação de Yara como historiadora oportunista e Miguel como jornalista sensacionalista a serviço de interesses estrangeiros. As ameaças se tornaram ainda mais palpáveis. A casa de Miguel foi invadida e revirada, embora nada de valor tenha sido levado. A mensagem era clara. Yara recebeu uma carta anônima, com uma pena de urubu e uma foto de sua avó, um aviso macabro. A pressão se estendeu à família de Yara, com parentes recebendo ligações insinuando perigo. O cerco se apertava, e a cada passo que davam, a verdade parecia exigir um preço mais alto. Em meio a esse inferno, o apoio externo se tornou um farol. Advogados de direitos humanos, sensibilizados pela magnitude do caso e pela clareza das provas, ofereceram-se para defender Yara e Miguel pro bono.
Organizações internacionais de proteção aos povos indígenas emitiram notas de repúdio, denunciando a perseguição e exigindo a proteção dos ativistas. A repercussão do seminário de Yara levou a um chamado global para a reabertura do caso e a uma investigação independente. A pressão externa, embora lenta, começava a fazer fissuras no muro de impunidade. Yara e Miguel sabiam que a verdadeira confissão não viria de uma declaração verbal dos Albuquerque, mas de suas ações desesperadas para manter o segredo. A fúria com que tentavam silenciá-los era a prova cabal da culpa, a admissão não dita de que seu império estava construído sobre uma base de sangue e mentiras. O Dr. Horácio, em sua arrogância, havia revelado mais do que pretendia em cada ameaça, em cada processo. A verdade era uma força incontrolável, e eles eram apenas os catalisadores de sua emergência. A estratégia agora era a de levar o caso a uma instância superior, uma corte internacional, talvez, ou uma comissão de direitos humanos que pudesse transcender a influência local dos Albuquerque. Miguel, com o mapa e todos os documentos em mãos, preparava uma denúncia formal, não apenas contra a família, mas contra o próprio sistema que permitiu e perpetuou o apagamento por séculos. Yara, por sua vez, planejava uma viagem a Brasília para tentar mobilizar parlamentares e o Ministério Público Federal, buscando apoio dentro do próprio país, apesar dos riscos evidentes. A batalha não era apenas pela memória de um povo, mas pelo reconhecimento de que a justiça não tem prazo de validade para crimes contra a humanidade. Como enfrentar um poder tão arraigado que controla não apenas a terra e a mídia, mas também parte da própria estrutura jurídica e política? Seria possível, finalmente, que o massacre da Aldeia da Pedra que Chora recebesse a reparação que há séculos lhe era devida? Ou a sombra dos bandeirantes continuaria a assombrar a Amazônia, protegendo os herdeiros de um genocídio? A resposta estava em algum lugar entre a coragem de Yara e Miguel e a resiliência de um povo que se recusava a ser esquecido. A viagem a Brasília foi o ponto de inflexão. Yara e Miguel, com o mapa centenário, os diários do jesuíta, as análises de carbono 14 e os testemunhos orais, apresentaram o caso a uma comissão de direitos humanos do Congresso Nacional e ao Ministério Público Federal. A força das evidências era inegável. O mapa, autenticado por peritos, desmascarava a farsa das demarcações e a usurpação das terras. Os diários do padre, com seus relatos vívidos e angustiantes, davam voz às vítimas. E os vestígios arqueológicos, outrora silenciosos, gritavam a verdade do massacre. A exposição nacional gerou uma onda de indignação, forçando a mídia hegemônica, antes alinhada aos poderosos, a noticiar o escândalo. A pressão se tornou insustentável para os Albuquerque. Ações judiciais por difamação contra Yara e Miguel foram sumariamente arquivadas. O Império de Horácio, construído sobre um século de silêncio e conveniência, começou a ruir. Investigações federais foram abertas, não apenas sobre a origem das terras, mas sobre a rede de influência que por tanto tempo acobertou o crime. Não houve uma confissão dramática de Horácio, mas seu silêncio, sua fuga da imprensa e a venda apressada de parte de suas propriedades, antes consideradas inalienáveis, falavam mais alto do que qualquer palavra. Ele se viu encurralado, seu poder ancestral desmantelado pela força da verdade e da memória resgatada. O caso do massacre da Aldeia da Pedra que Chora foi oficialmente reaberto. Embora a justiça, para um crime de séculos, não pudesse ser imediata nem completa, muitos dos algozes originais já eram pó e a reparação de terras seria uma batalha jurídica longa e árdua. O reconhecimento histórico foi um desfecho satisfatório e um bálsamo para as feridas abertas. A Aldeia da Pedra,
Que Chora deixou de ser uma lenda e se tornou um capítulo inegável da história brasileira, um lembrete sombrio da barbárie e da persistência da impunidade, mas também da resiliência de um povo. Yara, agora uma voz reconhecida na luta pelos direitos indígenas, dedicou-se a reconstruir a memória de sua ancestralidade, garantindo que o legado do pajé e das vítimas jamais fosse esquecido. Miguel, com a carreira redimida, continuou a expor as raízes da impunidade, ciente de que a luta pela verdade é um processo contínuo e muitas vezes solitário. O inimigo oculto, o sistema de poder e encobrimento, não foi totalmente erradicado, mas sua face foi exposta e a batalha por justiça, finalmente, havia começado. A cicatriz daquele massacre ainda pulsa, mas agora, iluminada pela verdade, ela serve não como um sinal de vergonha, mas como um farol de resistência. A história da aldeia da Pedra que Chora nos lembra que a memória é um ato de justiça e o silêncio cúmplice da barbárie. Se esta história de luta e revelação te tocou, reflita. Quantos outros massacres permanecem enterrados sob o manto da impunidade, esperando por uma Yara e um Miguel? O que você fará para que essas vozes também sejam ouvidas?